Eu tava pensando aqui, cara, quais são os 5 melhores países para se tentar a vida, para se jogar e arriscar tudo, tá ligado? Então eu fiz uma planilha, eu fiz vários planejamentos, eu caralho, estudei vários países para saber quais seriam os 5 melhores países para um brasileiro ir, para eu ir. E primeiro, eu queria falar para vocês quais são os critérios que eu usei e explicar que na verdade esses são os 5 países em geral, né? Eu quis abranger a maior parte da população brasileira. Agora, se por exemplo, você for um cara muito específico, como sei lá, você tem nacionalidade de tal país que não está na lista, aí talvez seja mais fácil você ir para lá. E também um caso que eu acho muito interessante é se, por exemplo, você trabalhar online. Se você receber aqui no Brasil e poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e você quer morar na Europa, por exemplo. Aí é melhor você escolher países mais baratos. E nessa lista aqui eu não coloquei países mais baratos, eu coloquei países que têm mais poder de compra. E é uma coisa diferente. Então eu falando aqui dos critérios logo, eu usei 6 critérios para definir esses 5 países. O primeiro deles é a língua, tem que ser uma língua parecida, que você consiga se comunicar pelo menos, né? Então eu considerei países que falam português, espanhol, que a gente entende, né, meio que de nascença, e inglês, que você tem que aprender, obviamente. Mas se eu fosse desconsiderar os países que falam inglês, ia ter só Portugal, que ia ser melhor que o Brasil. Então, se você quer já mudar de país, obviamente você tem que aprender inglês. Então eu considerei países que falam inglês. O outro critério foi o clima. Países que, por exemplo, estão em um deserto, ou que são muito gelados, ou que são muito quentes, eu desconsiderei. Cultura. Países que são muito diferentes culturalmente de nós, como por exemplo ali o Oriente Médio, que é todo mundo muçulmano, não que tenha problema, né? Mas que é muito diferente. Ou então a Índia, que é uma loucura, eu também desconsiderei. O quarto critério é a violência. Então países que são muito violentos, ou então que têm governos autoritários, eu tirei aqui de questão. Então, por exemplo, China, Cuba, Oriente Médio, África, tudo saiu aqui de questão. O próximo critério, que é um pouco mais polêmico até, eu diria, é a liberdade econômica. Então já vamos falar bem claramente aqui, tem muito esquerdista que não gosta de países com liberdade econômica porque acha que isso é negativo para a sociedade. Mas eu resolvi considerar aqui como um critério a liberdade econômica porque eu acho que é um país que te dá a liberdade de conseguir dinheiro de qualquer forma que você quiser, que facilita para você criar uma empresa, por exemplo, que não te atrapalha com burocracia, por exemplo. Eu acho que eles são países bons para você tentar a vida, né? O objetivo dessa lista aqui são os melhores países para você tentar tudo, tentar a vida lá. Então, países que te dão a liberdade de ganhar o quanto você quiser e da forma que você quiser, eu acho que são importantes para estar na lista aqui. Mas como eu sei que é um critério meio controverso, eu considerei ele meio que com um peso menor. E o último critério, que é o mais importante, agora nada polêmico, é o poder de compra. O poder de compra é o critério mais importante porque ele significa o seguinte: você vai receber o salário mínimo lá e você vai conseguir comprar tantas coisas. O país com mais poder de compra é o país que você consegue comprar mais coisas com o salário mínimo. E tá aparecendo na sua tela os países que têm o melhor poder de compra, que são os mais escuros aí. Os mais claros têm menor poder de compra. Você vê que o Brasil, ele tá meio que na metade, né? Tem muito país pior do que o Brasil, mas também tem muitos que são melhores, bem melhores do que o Brasil. Então só para você ter essa ideia aí de que é muito mais fácil para um americano, por exemplo, comprar um carro do que para um brasileiro. E é isso que é o poder de compra, que é o critério mais importante aqui da lista. Então vamos começar logo aqui, depois de 4 minutos, falar do quinto colocado. Em quinto lugar, eu coloquei os Estados Unidos. Talvez seja uma surpresa para muita gente, né? Porque os Estados Unidos ele é o principal destino dos brasileiros. Os Estados Unidos é o primeiro disparadíssimo, mano. O segundo é Portugal, que tá muito atrás. E por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos ele tá no nosso imaginário, tá ligado? O sonho americano e o caralho. E ele é um país muito bom, com certeza, não tô falando que é ruim. Tá entre os 5 melhores pro brasileiro. Mas em comparação com outros, ele fica um pouco atrás. Mas é muito bom, com certeza. E uma coisa que é importante falar dos Estados Unidos é que, dependendo do estado que você vai, você tem uma experiência completamente diferente. Cada estado dos Estados Unidos tem uma economia, tem uma política diferente. Então, dependendo do estado que você vá, pode ser muito bom ou um pouco pior. Mas tem coisas que são ruins nos Estados Unidos inteiro. Como, por exemplo, a violência lá, em comparação com outros países daqui, ele tá bem ruim, tá ligado? Tipo, 5 vezes pior do que os outros países da lista. Mas, ao mesmo tempo, ele também é 5 vezes melhor do que o Brasil. São 4,88 homicídios a cada 100 mil habitantes em um ano. E é um país completamente polarizado, onde todo mundo se odeia lá, é uma loucura. Então ele é bem violento, sim. E outras coisas que depõem contra eles é que eles, por exemplo, o sistema de saúde é muito caro, eles não estão na União Europeia, é difícil você entrar lá, eles filtram muitos estrangeiros e tudo mais, mas é um país muito bom e está aqui em quinto. O quarto país que eu coloquei aqui é Portugal. Para quem conhece, né, deve pensar assim, pô, mas Portugal é um país mais ou menos, né? É parecido com o Brasil até.
Então, é justamente por isso que ele tá aqui. Porque ele é um país muito parecido culturalmente com o Brasil. Eles falam a mesma língua e a cultura muito próxima. Inclusive, eles recebem muito bem o brasileiro lá. E é muito mais fácil você entrar em Portugal do que nos Estados Unidos, por exemplo. Eles gostam de receber o brasileiro lá. Por quê? Porque além da proximidade cultural, Portugal é um país que não é tão requisitado assim no mundo, né? Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o país que mais recebe imigrante, cara. É claro que eles vão filtrar bem, é claro que vai ser mais difícil entrar lá. Agora, em Portugal, o país que mais vai para Portugal é o Brasil. E Portugal precisa de pessoas, quanto mais melhor. Então, eles facilitam o brasileiro entrar lá. Outra coisa que é muito boa em Portugal também é que eles têm uma violência baixíssima. Portugal é referência no mundo inteiro em questão de violência. Eles têm menos de um homicídio a cada 100 mil habitantes lá, por ano. Outra coisa que é muito boa de Portugal também é que eles fazem parte da União Europeia. Mas, para falar bem a verdade, o poder de compra lá em Portugal não é dos melhores. Ele é com certeza melhor do que no Brasil, mas não é tão bom assim. Tá aí aparecendo na tela, né? Portugal é mais ou menos igual ao Brasil em tudo, até no poder de compra. E em terceiro colocado na lista, eu coloquei a Nova Zelândia. Pode ser uma surpresa pra vocês, né? Porque a Nova Zelândia fica no cu do mundo, na casa do caralho. Mas eles são um país muito bom pra se viver, cara. E o melhor, né? Nos próximos 10, 20 anos, a expectativa é que a Nova Zelândia se transforme em uma grande potência econômica, né? Pelo menos em relação ao tamanho deles. Eu vou falar aqui alguns números da Nova Zelândia para você ter uma ideia de quão bom é a qualidade de vida naquele lugar. Eles são o país que menos tem corrupção no mundo. Eles são o segundo país no ranking da paz, ou seja, pouca violência, bem pouca mesmo. Eles são o primeiro país no mundo na facilidade de fazer negócios, cara. Você tem noção? É o país mais livre economicamente do mundo inteiro. Então é claro que se você for lá, você vai ter mais facilidade de construir riqueza. E todas as pessoas do país também, ou seja, nos próximos anos, a expectativa é que o país inteiro fique cada vez mais rico. Mas nem tudo é tão perfeito assim, porque o poder de compra deles, ele é muito bom, com certeza, muito melhor do que o Brasil, melhor do que Portugal, é muito bom. Mas em comparação aos outros da lista aqui, ele não está tão bom assim. Eles são o 28º do mundo, por exemplo. Para efeito de comparação, eles estão atrás de Canadá, atrás de Austrália, atrás da Noruega, da Holanda. Mas eles estão no mesmo nível, praticamente no mesmo nível, do que a Inglaterra, por exemplo. Que é um bom país também. Ah, e uma coisa que talvez vocês não saibam, mas eles falam inglês lá, tá? Então a língua não vai ser um problema. E outra coisa também, que não é tão boa assim, é que de vez em quando dá uns terremotos. O segundo colocado, cara, é a Dinamarca. Um país, excelente. A qualidade de vida deles lá é uma das melhores do mundo, né? É um dos países nórdicos que todo mundo fala bem, o caralho. E eles falam lá dinamarquês. Então por que eu coloquei ele na lista aqui? Porque, velho, eles têm uma segunda língua muito boa lá, que é o inglês. Eles falam muito inglês. Tipo, na época assim, mais de 70% da população saber falar fluentemente inglês. Para vocês terem ideia, eles são o terceiro país no mundo que melhor fala inglês como segunda língua. E dá pra você andar lá, andar normal lá, conversar com o atendente do McDonald's e o cara saber falar inglês. Então, se você souber inglês, dá pra você ir lá e se comunicar de boa. Agora, falando de um pouco mais das outras qualidades do Canadá, eles são, por exemplo, cara, o país menos corrupto do mundo. Que nem a Nova Zelândia, eles são empatados em primeiro, os dois. Eles têm menos de um homicídio a cada 100 mil habitantes por ano. O poder de compra deles lá é muito bom, um país de primeiro mundo, entre os 10 melhores do mundo. E agora, cara, a liberdade econômica deles também é gigantesca, entre os 5 melhores do mundo. Então lá, cara, é um país que ele te dá a liberdade de construir riqueza e ele te entrega muita coisa. O governo de lá é muito eficiente, muito bom. Eles recebem bastante impostos, tem pouca corrupção no governo e tem poucos habitantes, então eles conseguem entregar muito bem. Mas eu acho que lá é meio gelado. E o primeiro, velho, o melhor país, o que eu acho que é o melhor país pra você morar no mundo, é a Irlanda. A Irlanda fala inglês. Ela é um país que, velho, você vê, eu fiz uma lista, mano, tá aparecendo na tela de vocês, cara. Eu fiz uma lista, de quais critérios eu usei vários critérios, e a Irlanda é simplesmente muito boa em todos eles. A Irlanda, pra quem não tá ligado, ela tá na Europa, né, perto da Inglaterra, ali, faz divisa, a única fronteira que eles fazem é com a Irlanda do Norte, eles são uma ilha, né, e nas últimas décadas, eles adotaram um modelo de muita liberdade econômica. E é claro que quando isso acontece, a riqueza do país aumenta muito. Eles são, por exemplo, o segundo melhor país do mundo no poder de compra, o quarto melhor país do mundo no PIB per capita, o segundo melhor do mundo no IDH, ou seja, todas essas métricas importantes, a Irlanda ou ela tá muito bem, ou até ela tá entre os 5 melhores, tá ligado? E a violência lá também é praticamente inexistente, é um dos países mais pacíficos do mundo, com menos de... eles têm 0,64 homicídios a cada 100 mil habitantes por ano, ou seja, quase nada.
É o menor da lista aqui, inclusive. Outra coisa boa também é que eles fazem parte da União Europeia, então isso facilita algumas coisas. Tem o euro lá e o caralho. Inclusive, cara, voltando a falar da Nova Zelândia, eu imagino que daqui a alguns anos a Nova Zelândia vai ser idêntica à Irlanda, tá ligado? O que a Nova Zelândia é hoje, a Irlanda era há alguns anos atrás. Então eu imagino que daqui a 10, 20 anos, a Nova Zelândia de hoje, com essa liberdade econômica que eles têm, eles vão acabar chegando nesse mesmo naipe da Irlanda aqui. Um dos melhores países do mundo no poder de compra, no IDH. Já são, né? Mas vão melhorar ainda mais. Inclusive eles são muito parecidos, os dois falam inglês, os dois têm 5 milhões de habitantes. Então o melhor país do mundo para o brasileiro ir, na minha opinião, é a Irlanda. Agora um bônus para quem ficou até o final. Possivelmente você é uma pessoa que tem direito à nacionalidade italiana. Para quem não tá ligado, a Itália ela precisa receber vários imigrantes, porque é um país muito velho, né? A Itália é o país mais velho do mundo, em questão da idade da população mesmo. Então eles precisam receber imigrantes do mundo inteiro. Então eles facilitam muito essa imigração, essa nacionalidade. Você consegue se naturalizar italiano muito fácil. Você consegue um passaporte italiano muito fácil. O que você precisa basicamente é ter alguma descendência italiana. Se o seu trisavô for italiano, você pode se naturalizar italiano. Isso facilita muito porque você consegue um passaporte da União Europeia. E aí você pode andar, circular livremente ali entre os países da União Europeia. Então isso eu queria falar para vocês nesse vídeo. Se você quiser me ajudar no engajamento do YouTube, tamo junto demais. E até o próximo vídeo aqui do Costa.